Fala, meus queridos, muito bom dia para todos nós. Uma semana abençoada para todos vocês. Uma semaninha meio, mais ou menos, meio fraca de jogos, muitos jogos de Copa, né? Mas hoje separamos um jogo bem interessante aqui, tá? O jogo entre o Raio Valecano jogando em casa, contra o Alméria, tá? Um jogo bem interessante até mesmo para as pessoas que querem trabalhar possivelmente um back Raio Valecano, mas vamos fazer uma pré-análise aí um pouco fundamentada, até mesmo para não ficar um vídeo muito longo, tá? Vamos lá, Raio Valecano. O que nós temos aqui no Raio Valecano? O Raio Valecano está na oitava colocação, 29 pontos disputados, contra o Alméria, com 22 pontos disputados. Se a gente olhar aqui, ó, fizer uma análise aqui, um parâmetro geral, o Alméria está sempre olhando pro retrovisor ali, né? Tentando se escapar aqui da zona de rebaixamento. Já o Raio, se ele ganha, vai para 32 pontos. E ele já tira aqui a posição do Vila Real. Então, é muito bom para o Raio Valecano. E uma vez também que o Alméria também não pode pensar assim. Se a gente parar a pensar, ele não pode querer pensar em perder esse jogo, tá? Então, assim, para tentar operar um match odds, porque tá uma odd bem atrativa, depois a gente vai olhar essa odd. Para a gente operar um match odds, tem que ter um padrão claro de back Raio Valecano, dominando as ações do campo, recuperando segunda bola, remates no gol, enfim, tá? Posse de bola, são padrões que te faz confortável para você segurar esse back Raio Valecano, tá? Porém, o Raio não pode estar sofrendo nenhum contra-ataque, tá? Porque se ele sofre contra-ataque, o mercado ele não tem tanta confiança, então ele pode oscilar bastante. Então tem que tomar um pouco de cuidado disso para você não tomar muitos ajustes e já querer sair da operação, tá? Então você pode entrar com uma gestão mais conservadora e tendo seus padrões para back, segurar esse back Raio Valecano. Uma vez que o Raio Valecano, se não me engano, a gente vai ver aqui, acho que ele perdeu o último jogo em casa, tá? Ele perdeu, acho que o último jogo, depois a gente vai ver com calma que ele perdeu o último jogo em casa, tá? Então vamos lá. Sobre a escalação, que é uma coisa que eu gosto de olhar bastante, né? Essa aqui é uma possível escalação do SofaScore. Quais são os artilheiros do Raio Valecano? Que é o Sérgio Camelo e o Easy, tá? Então assim, vamos ver uma hora antes do jogo, solta a escalação, vamos ver se os artilheiros vão estar presentes, porque isso já dá uma segurança a mais no mercado, tá? Até mesmo para você tentar operar algum back aí ou trabalhar, se o jogo estiver muito aberto, partir para o mercado de over, tá? Então, dito isso, aqui que a gente vai analisar agora, tá? É uma odd atrativa. Se a gente esperar pensar aqui, ó, no site da Betfair, o Raio Valecano tá uma odd quase 1,90 aqui, ó, 1,88, tá? Isso é uma odd atrativa, muita gente gosta de pegar essa odd para trabalhar um back, gosta. Só que é o seguinte, que a gente tem que pensar. Para você até tentar operar uma simetria para a odd vir, a sua cotação vir a seu favor, despencar alguns ticks quando você entra esse back, o Raio tem que mostrar, tem que dominar as ações em campo. Ele tem que estar recuperando a segunda bola. Se essa bola perde, tem que marcação pressão, recuperou a segunda bola. Sofreu algum contra-ataque, já neutralizou esse contra-ataque, está tentando criar jogadas, triangulação, profundidade, com alguma sequência de escanteio, arremates no gol. Você percebe que o Raio tá com vontade de querer ganhar um jogo, tá com tudo para ganhar um jogo. E o Alméria nesse ponto, o que ele vai fazer? Ele vai se propor lá atrás e vai explorar os contra-ataques. Fato. Porque o Raio Valecano ele vai com tudo para cima, porque se ele ganha, ele já pega o top ali, mais ou menos de uma Liga Europa, até mesmo porque não sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões, tá? Então vamos com calma nesse jogo aí. Mas vamos olhar aqui, ó. Vamos ter disciplina, tá? Paciência. Não operar também operar. Mas vamos abrir aqui o Sport BI, até mesmo para trazer algumas informações legais para você. Já até deixei pronto aqui. Então o que eu tenho aqui no Sport BI? Esse aqui é o painel de match odds, tá? Eu tenho a temporada atual, 22-23, La Liga. Eu tenho o Raio Valecano como mandante. De 9 jogos disputados, o Raio venceu 4, tá? Perdeu 3 e empatou 2, tá? Desses 9 jogos, quais são os jogos, tá? A gente pode abrir aqui e ele vai mostrar para mim. Tô demorando um pouquinho para carregar. Bom, ele vai mostrar para mim quais foram os jogos, tá? Os últimos jogos, olha. Último jogo jogando em casa do Raio Valecano
do Raio Vallecano foi 21-1, tá? E ele perdeu pro Real Sociedad, tá? O Real Sociedad é um time que tá brigando lá em cima para a Liga dos Campeões, e ele perdeu do Real Sociedad jogando em casa. E também perdeu do Real Betis, que é outro time que tá lá em cima também, tá? Então, ele já vem numa sequência não muito boa em casa. Ele tem que mostrar, né? Ele tem que agora mostrar uma superioridade, mostrar que uma recuperação na competição jogando em casa. Tá? Isso é muito importante deixar a gente apontar aqui. Tá, dito isso, como é que tá o Almeria jogando fora de casa? Vamos ver como que tá o Almeria jogando fora de casa. Bom, o Almeria, mesma coisa, 9 jogos disputados, perdeu 6 vezes, 6 derrotas, não venceu nenhuma e 3 jogos empatados, tá? Se a gente quiser analisar quem foram os últimos jogos que ele perdeu fora, 23, ó, ele perdeu pro Valência, não, desculpa, empatou com o Valência, né? 0-0. Ganhou, ó, que legal. Ganhou do Cadiz, o Cadiz é um time que tá lá embaixo. Perdeu pro Barcelona, tá? Aqui, ó, o placar do FT. Perdeu pro Vila Real. Então, assim, são times, né, com mais expressões que ele acabou perdendo, tá? Dito isso, vamos analisar um pouco o painel de over e de under também, que é legal para a gente ver médias, se o Raio Vallecano é um time que faz bastante gols, se ele toma bastante gols, se não é, tá? Então o que temos aqui? O Raio como mandante, tá? Então eu tenho aqui, ó, 9 jogos. Desses 9 jogos, ele como mandante, Raio Vallecano, ou ele sofreu ou ele fez, tá? Então 70, quase, vamos arredondar para 78%, saíram over 1,5 FT. E 55%, quase 56%, o over 2,5 FT. Muito interessante, tá? Tivemos placar 0-0? Tivemos, ó. Placar 0-0. Tivemos 22%, que corresponde a 2 jogos. O Raio jogando em casa. Que quem seria aquele jogo 0-0? Ó, foi contra o Celta de Vigo e contra o Getafe. 2 jogos terminou 0-0. Então isso também é uma coisa que pra gente ficar, ó, e 2 jogos jogando em casa, com o mandante, né? Então é uma coisa pra gente também ficar um pouco alerta. Mas olha que interessante que a gente pode analisar aqui, tá? Aqui eu vou ter o que? A média. Média do mandante, 1,44. Quase 2 gols aí por partida, tá? E uma média também do visitante, que os gols que o Raio sofre em casa, 1,22. Tá? E aí, quando a gente vai pensar em BTTS, sim, 55% teve o evento do BTTS, sim. Tá? Ocorreu o Raio jogando com o mandante. Para quem opera o mercado de BTTS é muito interessante também. Depois a gente vai ver como que é o Almeria jogando fora. Mas aqui que é interessante, até quando a gente olha a média por si só é importante. A média é importante a gente olhar, mas nunca pode olhar a média isoladamente. Tem que sempre ter que olhar a média agregada a algum grupo. Tá? Qual que é o grupo desse que a gente olha? Frequência de gols. Por quê? Porque pode ter jogos que um time ele fez, jogando em casa, fez 2 gols, o outro ele não fez nenhum, o outro ele fez 3, o outro também não fez nenhum, o outro ele fez 4, não fez. Aí você vai calcular a média, nossa, a média de 2, para lá pro jogo, e não é, porque teve jogos que ele não fez gol. Então vamos olhar a frequência. Quando a gente olha a frequência, o que nós temos aqui, ó? 44% é muito alto. O Raio Vallecano não marcou jogando com o mandante. Tá? Aqui, ó. Frequência de gols do mandante, 44%, que corresponde a 4 jogos. E eu tenho aqui os placares, tá vendo? Ó? Que é o CS, placar correto. Jogando em casa. Então tenho, nesses 4 jogos, quem foram esses 4 jogos? Que é bom de analisar. Tá? O Real Sociedade não fez gol. Contra o Celta de Vigo, que a gente viu lá, 2 jogos empatados. E contra o Mallorca, né? Também perdeu de 0-1. Perdeu de 0-2, desculpa aqui, ó. Então, 4 jogos ele não marcou gols. São dados que a gente precisa ficar ligado também, que a gente precisa levar para pré-live, na hora de você operar o live. Tá? Agora, olha que interessante. Em relação a gols, ele sofreu gols em todos os jogos? Não, a gente viu aqui que 2 jogos terminaram 0-0. Aí eu vou ver a frequência aqui, ó. Frequência de gols do visitante. Então, 2 jogos, que é 22%, terminaram em 0-0. Né? Ou seja, ele não sofreu, não fez, mas também não sofreu gols.
Tá? Ah, e teve uma goleada do mandante? Teve uma goleada do mandante que a gente olha aqui, ó, um jogo. Quem foi que o Raio Vallecano goleou? Ó, o Cádiz. Ele ganhou de 2-0 no HT e depois goleou no FT. Né? Então, são dados que a gente precisa levar pro live. Só que é o seguinte, 33%, deixa eu pegar aqui, ó, 33% pelo menos um gol, 44% pelo menos 2 gols. Então eu sei que esses 31 representa o quê? 3 jogos, ele sofreu pelo menos um gol. E 44% dos 9, 4 jogos, ele sofreu 2 gols. Então é um time que sofre gols jogando com o mandante. Por isso que eu tenho uma média aqui, ó, um pouco 1.22. O que poderia ser maior? Se aqui tivesse pelo menos, se fosse um joguinho só, mas são 2 jogos. E são times que não tem grande expressão assim na briga ali no campeonato, né? Mas o que te chama atenção, você pode chamar atenção aqui, é isso aqui, ó. 44% sem sofrer gols. Só que hoje é outra atmosfera, igual eu falei pra você. Tudo aquilo, você tem que pegar esses dados pré-live e levar pro live. Porque, como eu disse, o Raio Vallecano, ele já não vem de uma sequência boa em casa. Precisa mostrar recuperação. Tá? O Almeria, ele tá brigando ali, sempre olhando no retrovisor ali, pra não engatar na zona de rebaixamento. Vai ter que propor jogo. O Raio vai ter que se expor, ele tem que tomar as ações, porque jogando em casa, empurrando a torcida, então ele tem que tomar as ações do jogo. E o Almeria vai ficar recuado buscando o contra-ataque. E se o Raio ganha, ele vai lá, ó, já encosta bastante ali, tira, se eu não me engano, acho que ele tira a posição do Vila Real, pode até começar a pegar uma vaga para a Liga Europa, e não porque também sonhar por uma vaga da Liga dos Campeões, é difícil, mas não porque não, né? Então a gente precisa analisar isso. Tá? Partindo disso, vamos olhar aqui, ó. Esse é o novo painel aqui, é um painel que a gente tem aqui de head-to-head, até para trazer umas informações mais resumidas. Se eu clico aqui em cima aqui, ó, ele vai trazer muito mais detalhe. Mas aí, para a gente não ficar um vídeo muito longo, vamos olhar aqui, ó, 9 jogos que a gente viu de ambas equipes, né? Desses 9 jogos, quanto que bateu o over 1,5 FT? Bom, de 9 jogos, 7 jogos. Bateu o over 1,5 FT. Então, legal, podemos pensar em operar um over 1,5 FT se tiver comportamento numa odd acima de 1,70, que eu gosto muito dessa odd. Bacana. Se o jogo tiver lá e cá. Ou se você não tiver, que não estão batendo os padrões para um back Raio Vallecano, eu gostaria muito de pegar, eu gosto muito dessa odd. Gostaria muito de pegar um back Raio Vallecano, vamos levar para o live e ver se apresenta o comportamento para isso. Nesse ponto você pode entrar até com uma gestão mais conservadora, não precisa entrar com 2%. Pô, entra ali com 1% ou 0,5% da sua banca, que é uma gestão bem conservadora, tá? O over 2,5 FT, ó, de 9 jogos, 5 jogos bateram, que dá 56%. Aqui 4 jogos já cai um pouco, né, o Almeria. Agora um dado importante, tá? Que eu não gosto, tá vendo aqui? Eu não gosto muito, eu gostaria que fosse maior esse aqui, ó. Marcou primeiro. Quem que marcou primeiro no FT? 33% só, o Raio Vallecano. Conta também 33% ali também. Aqui eu gostaria acima de 65%. E aqui eu sempre abaixo de 50%. Sem sofrer gols no FT, é muito boa. Por exemplo, todos os jogos o Almeria sofreu gol. Tá? Todos os jogos o Almeria sofreu gols. Já o Raio, sem sofrer gol, 22%, ou seja, 2 gols que a gente viu lá aqui empatado, não sofreu gols. Sem marcar gols no FT. Lembra que a gente viu lá? 4 jogos, ó. 4 jogos. Esse aqui também, 4 jogos. De 9 jogos, 4 jogos não marcaram gols no FT. Então são dados que também precisamos levar para live. São dados importantes, tá? Over 0,5 HT, half time, 1 gol na partida. Então tem aqui 9 jogos. Então 7 jogos bateram e 6 jogos bateram. Feitos ou sofridos, tá? E aqui eu tenho outros dados também, ó, sem sofrer gols no HT e sem marcar gols no HT, 44%, conta 56%, que dão 4 jogos, 5 jogos. Sem marcar gols no HT, 4 jogos e 6 jogos, tá? Então você percebe que o Almeria não é muito de marcar gols no HT, ó, sem marcar. Já o Raio, 44%.
Tá? Agora, os melhores momentos, isso é muito legal. Você saber também quais são os melhores, isso aqui é padrão, e quais são os melhores momentos de ambas equipes. Então, por exemplo, aqui do minuto 1, né, é 0, mas do minuto 1 ao minuto 15, eu tenho 15%. O Raio Vallecano fez 2 gols. E aqui, ó, nesse minuto aqui, ó, eu não tenho nada, ó. Não tenho nada. O Almere não fez nessa competição até. Isso pode mudar hoje? Pode. Mas nessa competição de 9 jogos ele não fez nenhum gol nos 15 minutos, até os 15 minutos. Já aqui já muda. Então eu tenho aqui, ó, do minuto 16 ao 30, eu tenho um gol. Do minuto 16 ao 30 eu também tenho um gol. Você percebe qual que é o maior momento do Raio Vallecano? Ó, do 31 ao 45. 4 gols marcados. E do Alméria? Se a gente parar pra pensar também, é do minuto, ó, os dois momentos melhores do Alméria, minuto 31 ao 45 e do 46 ao 60. Tá? Agora olha que interessante, olha como o Alméria sofre muito gols no segundo tempo, ó, do 61 ao 75 e do 76 ao 90. Já o Raio, não, o Raio sofre mais aonde, ó, do minuto 31 ao 45, 5 gols que eu posso até cruzar. Então posso pegar aqui, ó, o melhor momento, vamos pensar assim, o melhor momento do Alméria contra o pior momento do Raio Vallecano. Porque se eu cruzo aqui, eu pego o melhor momento. Se eu pego aqui o melhor momento do Raio Vallecano e marcar gols do 41 ao 45, eu vou pegar o melhor momento também que o Alméria não sofreu nenhum gol. Isso são dados estatísticos, mas isso pode, no momento do live, pressão. Mas você pode pensar, pô, mas ele marca gol. No momento dele. E aí isso aqui, essa estatística pode cair por terra. Ele pode sofrer o primeiro gol, o Alméria. Entendeu? Então, para esse jogo, pessoal, dito isso, para esse jogo eu vou ficar esperto em 2 mercados. Vou vir preparado para olhar com bastante carinho e foco no back Raio Vallecano. E se não tiver padrão, pô, não tá legal, não tô confiante, o jogo tá meio aberto, o Alméria também tá buscando jogadas, tá buscando contra-ataque, ele precisa pontuar, eu vou analisar o over 1,5 FT numa cotação acima de 1,70, uma vez que o mercado tá quase batendo já aqui, ó, 1,38 a 1,40. Então lá pro minuto 25, tá? Se o comprador não estiver tão legal, essa odd já vai bater lá na casa de 1,70. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até mais numa próxima pré-análise. Tamo junto.